Olá, tudo bem? Então, cá estamos, né? Quinta-feira à noite, quase na hora de começar a nossa live de hoje, às 19. Eu sempre entro um pouquinho, né, antes, que é para poder chamar, colocar aqui dentro do nosso estúdio, dentro da nossa conversa, o convidado especial que a gente tem hoje, que é o professor Emanuel, né? Ele já está aqui na área, né? E eu já estou tentando para estar bem confortável, né? E a gente ir conversando antes do início oficial, né, da live. Olá, Oi, Ana, tudo bom, meu amor? tudo bom, querido? Como é que você tá? Tudo bom. Tá tudo bem? Pois é, então, você está me ouvindo bem? Estou sim. Ah, legal. Porque a gente sempre entra um pouquinho antes, eu estava falando com as pessoas que já entraram também, né? Para Uhum. a gente estar se adaptando, né? Ver som. Eu acho que o Estou meu som está ajeitando aqui. duplicando. Eu estou sentindo isso. O seu tá bom aqui pra mim. Tá ótimo? Ah, então tá bom. Tá, o seu tá bom. A gente hoje, né, tem esse desafio para conversar, coisas que interessam muito aos professores, à educação, aos docentes, né, que a gente já trabalha com isso há tanto tempo. Muito tempo. Deixa eu só ver se a iluminação fica melhor se eu ligar aqui outra luz. Que eu tô achando. Aham. Eu tô meio opaco aqui, não tô? Tô meio. Eu acho que você pode clarear mais, porque eu conheço você, É, você é o homem da tecnologia. eu tô meio sem cor. É porque eu tô com celular, esse celular não é o meu original. Aham. Então, Oi, Cida, tem a Cida entrando já, ó. Tem gente chegando, hein? Seja muito bem-vinda, hein? Olha aí, deixa eu ver Ana se eu Cristina também converto aqui. Peraí. entrando. Muito bom, bem-vinda. A gente vai conversar muito essa noite, a gente vai aproveitar. Maria Estela, legal, muito bem-vinda. Né? A gente vai conversar às 19 em ponto. A gente só está tentando se acostumar aqui, testar som, imagem, para ficar tudo ok para a hora que a gente de fato começar, que é às 19, né? Tá tudo bem por aí, Emanuel? Tá tudo bem, eu acho que é a minha câmera frontal. Deixa eu trocar a câmera, deixa eu ver Tá. se a câmera traseira fica melhor. Vai me largar não, né? Então tá. Não. Você tá me Ana vendo? Cristina de Carvalho, tô te Mas vendo sim. melhorou? Melhorou ou tá igual? Melhorou um pouco a cor, né? A cor, em É? relação à cor. É. Que eu Só não que você, consigo agora eu ver. não tô te Deixa eu vendo, olhar aqui, peraí. não. Agora Não, não, tá tá passando certo. outras É coisas isso da aí. sua casa. Isso. Isso. É porque a Ok. câmera traseira é bem melhor. Aham. Faltam 3 minutos ainda, pode ajustar aí com calma, sem problemas, Sim, vamos amigo. ajeitar Tá? tudo. Que tem que melhorar. Como eu não sou muito bonito, pelo menos assim, a gente faz um Você sempre com efeito, essa né? falsa modéstia. Adoro, A gente faz adoro. um efeito. Mas é um Isso. prazer estar aqui. Eu sei disso. A gente trabalha juntos, é uma parceria que deu certo, né, Emanuel? A Sim, gente com certeza. vai sempre na mesma direção, de tentar buscar o suporte pedagógico aos professores, ajudar eles aí nesse momento difícil, né? De tantas Sim, novidades e tantas coisas que eles podem aprender e que podem também trocar entre si, né? Experimentar. Eu acho que tem muita coisa legal para a gente conversar hoje. E eu tenho certeza que as pessoas que vão participar estão ansiosas também para estar entrando nesse debate. Como você é meu aí está. amigo, eu sei que a gente pode estar compartilhando desse pensamento, né? Sim, com certeza. Com o nosso público maravilhoso, os colegas conhecidos que prestigiam o nosso trabalho, conhecem da seriedade do compromisso, né, com que a gente se Sim. dedica a esse trabalho, a esse tema. Olá, Fabiano, bem-vindo. Andréia, Bila, tudo bem? As pessoas estão chegando, a gente vai começar. Falta 1 minuto para a gente começar oficialmente. Sim. Oficialmente. E aí eu vou O apresentar o pessoal professor ainda está chegando. Manuel. Ele vai se apresentar também, né? Michele, muito bem, Michele. Que bom ter você aqui hoje, né? As pessoas chegando. Eu acho que assim é um tema que está preocupando bastante, é um tema que vai ser bem direcionado, porque a gente pensa e trabalha, né?
Que eu acho que é isso. Sim. Cada um tem um recorte, tem uma forma de olhar, uma forma de pensar. Essas lives que eu faço todas as quintas-feiras têm um tema mesmo dentro da educação, com esse propósito, né, de trazer a atualidade da questão educacional, da formação docente. Essa consultoria que eu tenho de Ana Edu Empreendedora é focada nisso. Olha a Ju aí. Ju também vai estar com a gente na semana que vem, da Biofatos, né? Da Biofatos. Fábio Correia, tudo bem? Boa noite, Andréia. Tudo, Ana? Você é ímpar, show, minha amiga doutora. Arrasou, amiga, estamos juntas. A Andréia tem uma história linda comigo, além de amizade, né? Ela foi minha aluna, ela é maravilhosa. Hoje é uma profissional muito competente, concursada, fez 2 faculdades, maravilhosa. Que bom ter você aqui. Biofatos, boa noite, né? Vamos começar então, Emanuel, que já são 19 horas. Vamos lá? Então tá bom. Vamos, sem problema. Então tá. Boa noite, gente. Vocês sabem que eu, Ana Lúcia, professora, doutora, que estou aqui todas as quintas, às 19 horas, com uma live para vocês, dentro dos temas atuais do cenário da educação. A gente está atravessando o ensino remoto, né? Essa pandemia. Espero que todo mundo esteja seguro, com saúde em casa, né? E a gente hoje está trazendo aqui um tema muito importante para vocês, para todos nós. Eu acho que vai valer a pena estar conversando sobre ele e também dando a oportunidade de vocês interagirem. Podem colocar questões aí no chat, tá? Trocarem. Eu sou Ana Lúcia, trabalho com formação docente há muito tempo, tenho uma experiência larga. Professor Emanuel, meu amigo querido, convidado dessa noite. Ele vai se apresentar. Ele também trabalha com formação docente há muito tempo e ele vai falar desse tema de hoje, que é os desafios da formação docente. Professor Emanuel, eu posso passar para você se apresentar, falar um pouquinho já para a gente trocando? Fala um pouquinho. Gente, boa noite a todos. É um prazer uma vez mais, né? Esse convite da Ana é um convite que eu aceito com muito carinho, né? É uma pessoa que a gente conhecia a Ana há pouco tempo, mas parece uma amizade de muitos anos. A gente já fez alguns trabalhos juntos em poucos meses, né? E assim, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu posso compartilhar com vocês, né? Eu sou o professor Emanuel, trabalho com magistério há 24 anos, né? E trabalho com a parte de formação docente, né, continuada, já há mais de 11. Eu sou formado em filosofia, e sou pós-graduado em tecnologia educacional, em neurociência e outras coisinhas mais. Trabalho na FATEC, né, atualmente só na FATEC, e sou responsável pelo núcleo de apoio pedagógico e tecnologia educacional da rede, que faz parte de uma diretoria, a diretoria principal, né, da fundação, que cuida da capacitação docente, né, principalmente voltada ao uso de tecnologias desde o ano 2011. É isso, Ana. É isso, Emanuel. Muito bem apresentado. Tá bom, né? Tá a gente troca muito na FAETEC, né? Eu pela Diretoria de Educação Superior, ele pela DDE, de Desenvolvimento Educacional, essa questão das metodologias ativas, tecnologias educacionais. Boa noite, Marcelina. Marcelina está aqui com a gente. Marcelina, amiga do coração também, né? E é isso aí, Andréia. O currículo do Emanuel não é fraco, não, tá? Aqui é só medalhão. Legal, amigo. Olha só, vamos lá. O que a gente tem para conversar hoje, hein? De trazer de informação, de orientação. Muita coisa. É muita coisa, né? Eu queria começar levantando a seguinte questão, porque eu sempre preparo um materialzinho antes das lives, que é para trazer para a gente, né, debater. Eu começaria dizendo assim: a formação do profissional, do professor, né, do docente, formação continuada, ela é fundamental. E ela deve ser, ao mesmo tempo, agente de mudanças individual e coletiva, né? Sabendo o que deve fazer esse profissional, por que deve e como deve fazer. E esse formato desse trabalho, que ele aprende, que ele está sempre aprendendo, ele tem que estar direcionado para a produção do conhecimento, colocando a pesquisa, sobretudo, como princípio pedagógico fundamental. Eu acho que hoje a gente precisa investir muito nessa formação continuada, né? A gente tem um valor significativo dentro dessa esfera,
para ampliar tantos conhecimentos, tantos saberes, tantas trocas e experiências, para, sobretudo, ajudar esse docente no que ele está vivendo, que são esses desafios. O ensino remoto, o uso das tecnologias educacionais em sala de aula. Como é que você está vendo isso, Emanuel? Vamos dialogar mais sobre isso. Vamos lá. Quando a Ana me convidou, ela pediu sempre um briefingzinho, né? Um resuminho. Isso. E aí tem uma questão que me incomoda, né? A gente Márcia não Farinazo, novinho. Presente, boa noite. Minha chefe da diretoria. Que linda! Ai, que bom! Então, assim, quando a gente está trabalhando com formação docente, né, de formação continuada, principalmente docente, né, a gente tem um grande desafio, quanto mais na área que eu trabalho, que é a área que a gente trabalha, né, Ana? Que é a área de tecnologia educacional. Isso. Há muito tempo eu faço isso, como eu já falei, e eu sempre senti um pouco de frustração, eu tenho que confessar isso. Né? Eu dava capacitações de quadro interativo, capacitações de softwares educacionais, os professores aceitavam aquilo com muito carinho, né? Eu saía das unidades, né, que nós fizemos as capacitações desde dessa data remota aí, e eu saía, né, feliz, me ensinei, né, para o pessoal, eu vou conseguir fazer um professor mais inovador, e aí passavam, assim, sei lá, poucos dias, poucas semanas, e eu retornava à unidade, e a unidade continuava no mesmo lugar que estava. E aí, eu refletindo com a Ana, né, a gente chegou, acho que, à mesma conclusão, que foi necessário uma pandemia, né, foi necessário uma situação de calamidade, infelizmente, né, para a educação dar um boom de qualidade. E isso eu senti na FAETEC, a Ana também trabalha na FAETEC, e outras faculdades e outros lugares, como a prática docente sofreu uma transformação, né? Não só individual, quer dizer, cada professor sentindo a necessidade de mudar, como a própria instituição educacional mudou. Então, hoje eu sou uma pessoa mais realizada, um profissional mais realizado, que eu acho que tudo aquilo que a gente planeja, que não é pouco e não é fácil, né, Ana? Não é fácil, é feito com muito carinho. E é feito porque a gente realmente acredita que uma educação, que é a educação de verdade, uma educação transformadora, é aquela educação que confia nos seus profissionais e que dedica, né, que atribui ao aluno essa questão da autonomia, né, que faz do aluno um protagonista. Muito bom você estar falando sobre isso, Emanuel. Eu trabalho assim, na medida sempre que me convidam para estar falando, né, para estar fazendo esse tipo de evento que a gente fez agora, recentemente juntos pela FAETEC, né, dessa parceria maravilhosa, mas porque a gente pensa, né, Emanuel, que deva haver uma mentalidade muito aberta também por parte do professor para buscar essa formação. É claro que nós não estamos dizendo que o professor ele era acomodado ou que ele não buscava se atualizar. Ele buscava, mas talvez faltasse esse empurrão para que ele pudesse ir buscar mais sobre as tecnologias educacionais, mais sobre o conhecimento de metodologias ativas, mais sobre a sua prática de professor enquanto reflexiva. Né? Porque hoje se fala dessa questão, a prática docente reflexiva. Você precisa pensar como é que você se coloca no cenário da educação, o que você está trazendo. Você acabou de falar. Como é que você faz com que o aluno seja protagonista, esteja no centro do processo de aprendizagem? Essa é a grande discussão. Você formar um professor para ele interagir, para que ele possa acrescentar na formação desse aluno, de acordo com as diretrizes da BNCC, né, de acordo com todos os desafios que as tecnologias educacionais trazem, que as reflexões, as críticas, as soluções de problemas, né, um ensino problematizador, traz. Isso é muito importante. Então, essa formação, esse desafio que você traz, a gente descobriu também que a gente viu que a pandemia fez com que muita gente falasse assim, nossa, quanta novidade que eu posso aprender, que eu sou capaz de ver e de refazer minha prática docente. Sim. Eu espero que as pessoas estejam entendendo que eu não estou minimizando a situação catastrófica que a gente está vivendo. Claro que não, Deus me livre. Né? Mas, assim, em termos, né, se a gente olhar para o lado bom, né, se é que existe um lado bom nessa pandemia, com certeza o lado bom é porque o professor passou a desenvolver competências que são competências que os alunos já tinham, né? De curadoria de material, de busca de material, de testar novas práticas, que era uma coisa que não é acomodação,
mas o novo sempre causa um impacto muito grande. Sim, né? todo E dessa mundo vez a gente não teve muita escolha. Ou a gente trabalha de modo remoto ou a gente não trabalha. E trabalhar de modo remoto significa necessariamente o uso de tecnologias. E o uso de tecnologias voltadas para experiências positivas, né, afirmativas na educação, que é outra coisa. Né? Eu posso saber muito bem usar o Instagram aqui, mas eu posso não saber utilizar essa ferramenta como uma ferramenta potencializadora de competências educacionais e pedagógicas. Então, são coisas bem diferentes. E aí a formação docente, ela se transformou num, talvez, a bola da vez, vamos chamar assim, a parte mais interessante desse período de isolamento social. Né? E eu gosto sempre de começar com uma frase que, assim, desde esse tempo todo que eu estou fazendo essa ação de formação, né, encabeçando, né, ações de formação, que eu não trabalho sozinha, a Dedé tem um grupo enorme que ajuda o tempo todo, a Márcia está aí, né, eu sou muito agradecido à minha chefe, né, por acreditar nas maluquices do Emanuel, e nenhuma maluquice que o Emanuel faz, que a Ana faz, são maluquices impensadas, né, são maluquices muito bem planejadas, que obviamente podem dar 100%, né, de sucesso ou não, mas pelo menos a gente tentou sair do lugar comum, que já é uma grande vantagem nesse período. Né? E eu gosto de uma frase, Ana, de uma citação do Aristóteles, eu não podia deixar de usar minha formação inicial, que ele diz assim na metafísica, ele diz assim, todo homem deseja naturalmente saber. Então, assim, não é só o aluno que deseja saber, né, que tem essa disposição para conhecer. Esse patos, essa aflição em saber e conhecer coisas novas. O professor também. E isso, assim, o professor, obviamente, é uma pessoa mais velha, é uma pessoa que já está mais cristalizada nos seus conceitos, né, que tem uma formação que não deve ser desprezada, mas ele não é mais resistente. Ele, obviamente, ele acredita naquilo que ele já testou. E quando você apresenta algo novo, aquilo fascina o mais jovem. Mas o mais velho, o mais experiente, o mais estudado, vai ter sempre aquele pezinho atrás do processo, porque eu vou largar uma coisa que funciona para uma coisa que é duvidosa ainda, né? E aí a gente precisou desse período de pandemia. Ele não tinha escolha de manter os métodos tradicionais, porque os métodos tradicionais à distância, né, de modo remoto, emergencial, não funcionam. Né? Precisou de 1, 2 meses no máximo. E todos os professores, né, na totalidade dos professores das unidades, pelo menos da FAETEC, das escolas particulares, que eu também mantenho contato, a gente precisou desse período e os professores, em 2 meses, já estavam percebendo que aquilo que ele estava fazendo de modo emergencial precisava ser transformado de um modo intencional. Né? O ensino remoto emergencial, ele tem que se transformar, depois de 6, 7 meses, em um ensino remoto que tenha a intenção clara de educar o aluno, né, de trazer algo novo, né, de confiar no aluno a sua própria educação. Então, a formação docente é um tema central. Eu acho que assim, você traz elementos para a nossa conversa dessa noite muito legal, muito importante de registrar, né? A gente sente muito tudo isso que a gente está vivendo, mas eu também quero destacar, né, que nessa tua fala, a importância e a valorização do professor nesse momento, né? As famílias, inclusive, passaram a perceber esse professor como fundamental nas suas vidas. Por quê? Porque o que é se colocar no lugar desse professor para dar o atendimento aos seus filhos, aos alunos, né, em cada papel que esse indivíduo desenvolve, né, no seio familiar. E aí eu penso que a gente precisa reviver a questão. A professora Estela, né, ela teve aqui, falou muito da questão do afeto presente na educação, né, numa das lives passadas aqui na quinta-feira. E eu volto a te dizer que nesse momento a formação docente, tudo isso que a gente está fazendo, o esforço que você fez enorme nessa educação emergencial na FATEC, né, o seu trabalho grandioso, assim, eu acho que o que me chama atenção, né, nessa tua trajetória é também, além da semelhança, da afinidade que a gente tem pelo trabalho desde o início, em tão pouco tempo, é também essa questão da tua simplicidade.
né, do teu compartilhar. Você sempre compartilha com o outro o seu saber, porque eu penso do mesmo jeito. Eu acho que esse saber, essa experiência tem que ser trocada. E esse professor precisa da gente, que está estudando, que está se atualizando. Para que estudar tanto se a gente não vai compartilhar com o outro? Sim. Entende? E aí, Nóvoa, Antônio Nóvoa, que você conhece, né? Que é um grande pensador da atualidade, é um clássico aí pra gente que está agora falando de educação inovadora. Ele diz que o entusiasmo, né? O entusiasmo, ele é uma predisposição para enfrentar as atividades propostas com certo grau de curiosidade, energia e capacidade de renovação, batalhando incessantemente contra a rotina. Olha que interessante. A gente está o tempo inteiro nesse diálogo com a rotina, né? A formação docente é também essa perspectiva de olhar, né? De buscar, de ter entusiasmo. Você sabe que eu sou sempre motivada, sempre entusiasmada. E nesse período, né, Ana? E nesse período a motivação é ainda mais importante, né? Porque a gente está diante de uma pandemia, a gente está diante de pessoas próximas adoecendo, falecendo, né? Pessoas ficando desempregadas, com problemas financeiros, né? Pessoas perdendo a perspectiva de vida. E, por exemplo, a gente que trabalha na FAETEC, a gente sabe a importância da rede, né? Para a formação profissional, para a renda dessas pessoas que acreditam na nossa instituição como uma forma de ascensão social. Então, assim, não é só o professor que é importante nesse processo, é todo mundo. E a família, você falou um ponto muito legal, a gente nesse período, né, teve muitos problemas, obviamente, mas a gente teve uma parte que eu considero assim fundamental. Imagina um professor do fundamental mesmo, um professor dos anos iniciais, daquele aluno que está sendo alfabetizado, por exemplo, né? A mãe não, obviamente, pegava o filho, colocava na escola, confiava nos docentes que ali estavam, mas ia trabalhar, cuidar da sua vida. Agora o filho está com ela 24 horas. E o professor passa remotamente uma tarefa, por exemplo, para a criança desenhar ou cortar alguma coisa, ou pintar alguma coisa, para desenvolver essas habilidades motoras finas. Sim. A mãe não entende, acha que é brincadeira. Ué, o meu filho não precisa fazer isso. E aí foi uma chance da professora explicar para os pais, para os responsáveis, olha, não, mãe, graças a essa coordenação motora fina, que a gente vai ter um aluno que vai desenvolver habilidades cognitivas futuras melhor, né? Então é uma chance do pai, da mãe, do responsável entender que o trabalho do docente na escola, ele é muito mais que transmitir conhecimento, né, Ana? Ele tem a ver com afetividade, tem a ver com competências. Com preparação, com preparação, com socialização. Né? Com tempo, gestão do tempo, que também foi falado aqui na semana passada pela professora Marcele. Sim, né? Muito bem, eu adorei. São profissionais que a gente traz aqui, eu tenho cuidado de trazer, né, desses quilate de que possa acrescentar alguma coisa ao que a gente está pensando sobre educação hoje, porque pensar educação é desafio o tempo inteiro. E aí, eu acho que é importante destacar essa questão, né, de que a pandemia, ao mesmo tempo que ela força o professor a ter que se atualizar, né, a Andréia pergunta aqui para a gente no chat, como que vocês analisam os ganhos e as perdas pedagógicas para os alunos em comparação com o presencial? Isso é uma questão fundamental para falar da formação docente. Por quê? Porque o professor, ele é um pesquisador. O professor, ele tem a tarefa de ensinar, mas ele também vai buscar indagações, ele vai buscar o quê? O estágio da consciência ingênua. Como é que se supera esse estágio da consciência ingênua, né? Passando para a curiosidade epistemológica, né? A curiosidade de querer saber o porquê, a aprendizagem significativa, o significado do objeto de conhecimento que está chegando até esse aluno. Então, eu acho que os alunos tiveram alguns prejuízos pedagógicos. Eu acho que tiveram. Eu não posso negar. Por quê, Emanuel? Porque a gente sabe que não vai traduzir e transportar o presencial para o remoto. A gente sabe disso, né? Mas a gente sabe também do esforço, da novidade que chega. Porque se você não aprende os conhecimentos que você aprenderia na presencialidade, né, você aprende outros conhecimentos também no novo formato. Então tem essa questão. É interessante isso. Eu queria dar uma de filósofo aqui de novo e falar sobre a questão da... Foi quem que perguntou? Foi a Andréia? Andréia, é isso?
Isso. A Andréia perguntou, e ela falou sobre presencial, você também falou sobre presencial. Eu queria falar sobre esse conceito presença, né? O Eu quero conceito falar presença também. Pode falar que é eu um vou conceito junto. filosófico, né? Então, assim, Isso. quando a gente diz que o ensino presencial e o ensino remoto, o ensino à distância, ele não é presencial, a gente está dizendo que esse ensino à distância ele é menos, né? Porque a presença só acontece de modo físico. Isso não é real. Né? Quando eu estou aqui com você, eu não estou presencialmente, fisicamente falando. Né? Eu não estou com você na sua casa. Mas, ao mesmo tempo, eu estou presente agora. Todo mundo que está aqui na live está presente comigo. Então, o ensino presencial é meio pejorativo para o ensino à distância e para o ensino remoto. Né? Porque a presença ela vai muito além da participação física, né? Do estado físico da matéria. Pelo contrário, as tecnologias estão permitindo que a gente possa estar presente em vários lugares e distantes ao mesmo tempo. Isso é um ganho. Agora, nós tivemos perda. Ganho. Agora, se a gente olhar para a perda, né, Ana, eu acho que a grande perda é se a gente ainda continuar enxergando apenas na questão do conteúdo, né? E, obviamente, do contato. O contato realmente a tecnologia ainda não consegue transpor, né? Eu sinto falta dos meus alunos, eu sinto falta de estar com eles fisicamente. Imagina uma professora dos anos iniciais que estão em contato físico mesmo com as crianças. E que necessita, abraçam, né? Porque não tem educação infantil sem o vínculo. É difícil. Isso aí realmente isso aí não existe. Difícil. Não tem como superar. Agora, essa coisa que você falou, eu queria pegar o gancho nisso que você está trazendo, da presença, né? Porque no congresso que eu participei na semana passada, internacional, tinha a última palestra, a palestra de fechamento, foi justamente de um professor, né, que ele trouxe a questão da presencialidade, discutindo esse conceito. E foi muito legal, porque filosoficamente, como você traz, né, a questão da presencialidade, de estar presente, é de viver a experiência. Sim. Ele coloca isso, né, de uma forma como experimentar. Então, nesse momento, eu posso não estar experimentando fisicamente esse contato com você. Mas no momento em que eu estou aqui experimentando outras formas, né, meios que me fazem ter esse contato com você, eu também estou gerando uma outra experiência de aprendizagem, né, que não é mais só fundamentada nessa questão que você trouxe também, do conteúdo. Exatamente. Né? Para além disso, e aí a Marcelina pergunta assim, quais foram os principais desafios que vocês vivenciaram ou têm vivenciado ao desenvolver ou promover um projeto educacional nesse período de crise? Todos os desafios. Mas eu acho, Ana, que o pior desafio não é a resistência do professor, não, porque na rede a gente tem, assim, nós tivemos nessa última formação quase 1.500 pessoas. Então, assim, aquilo que eu falei, né? O professor, ele quer conhecer, ele quer tentar mudar. Obviamente, tem os problemas, não é da profissão nem da idade, mas os problemas de estar numa pandemia, né? Isso afeta todos nós, me afeta você e a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Mas eu acho que o pior é a metodologia, ou seja, como o professor utilizava ainda a metodologia tradicional. Focada nele, e na transmissão de conhecimento. Né? E aí, Ana, eu não tenho como deixar, eu sei que a gente está num período que alguns governos, né, não gostam do Paulo Freire, mas o Paulo Freire ele é reconhecido pelo mundo todo e não é valorizado no Brasil. É uma pena, né? É uma pena porque é um cara que você vai em qualquer lugar do mundo, as pessoas aplaudem. E aqui a gente quer jogar o Paulo Freire no limbo. E tem uma frase dele, Deus do céu, se eu não me engano, na Pedagogia da Autonomia, que ele diz assim, ensinar, se eu não vou falar bobagem, né? Ensinar não é transmitir conhecimento, é criar as condições de possibilidade para a produção do conhecimento. Ou seja, eu não tenho que transmitir conhecimento para o aluno. Então, quando eu faço uma live, ou quando eu faço um meeting com os alunos, eu não tenho que dar aula, eu tenho que falar sobre a aula. Há uma diferença, assim, brutal. E aí isso afeta também na formação docente. O professor também foi formado, assim como nós, nessa metodologia tradicional. E o que o professor, como a Marcelina perguntou, qual é o desafio? O desafio é o mesmo do aluno. Se você dá uma aula muito ativa, ou seja, ativa no sentido de a pessoa a qual a gente destina a aula, né? O conteúdo ou a ação,
ela que é ativa e não eu que sou professor, a gente tem a principal barreira é exatamente a gente não dar conteúdo. Né? O aluno pede o questionário, o professor pede um tutorial, ele pede um passo a passo. Isso é o primeiro momento, tá? O primeiro momento de qualquer, quem está pensando aí, nossos amigos aqui da live que estão pensando ou estão no meio de um processo de formação continuada dos seus colegas, docentes, são responsáveis por essa missão, né? Não, porque tem uma coisa também, Emanuel. Tem uma coisa também. Nós dois também estamos em processo de formação o tempo inteiro. Todos nós. Né? Por isso que nós todos precisamos compartilhar. A Farinazo, nossa amiga Márcia Farinazo, coloca aqui, Emanuel, a incorporação da tecnologia no trabalho pedagógico é um legado da pandemia, pois provocou uma saída da zona de conforto e uma busca para atender o aluno de diferentes formas. Sim. Claro! E aí, Ana, isso que a gente sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu com essa fala da Márcia? Eu concordo em gênero, número e grau. E sabe o que aconteceu? A pessoa que é responsável, ou as pessoas que são responsáveis pela formação docente nesse período, tem que estar atentas. Porque se o professor agora está mais aberto às tecnologias, porque ele viu a necessidade, a gente pode introduzir, como nós já fizemos na FATEC, né, as metodologias ativas que estavam meio enterradas, vamos chamar assim. Que nós somos os portadores dessa bandeira, né, Ana? A gente está o tempo todo, nós, a Marcelina e tantos outros que aqui estão, né? Mas que na hora de a gente chegar na unidade, antes desse período nefasto, a gente tinha uma dificuldade enorme. E agora a gente tem uma receptividade muito maior. E isso não tem como negar, a tecnologia traz problemas como qualquer coisa humana, mas ela trouxe essa vantagem que a gente tem que agradecer. Incrível. A gente vai ter que agradecer. Agora, tem uma questão, né, que a gente também tem que pensar, que é a questão dessa relação do ensinar e aprender, né? Porque essa relação de ensinar e aprender, eu sempre coloco isso nas minhas formações com os docentes, ela tem que ser uma relação recíproca, né? Ela é construída, né, entre homens, mulheres, seja quem for os atores envolvidos, que vão aprendendo e socializando seus saberes, né, e vão se constituindo social e historicamente. É importante destacar isso por quê? Porque quando a gente fala que vai ser um legado da pandemia, o uso da tecnologia educacional na formação docente, para o docente mudar o seu olhar da prática tradicional para uma prática mais focada nas metodologias ativas, na aprendizagem significativa, a gente também está pensando na questão de que esse aluno também tem que vir junto. Né? Exatamente. E nesse caso, aí a gente tem que pensar assim, que desafios nós enfrentamos? Desafios das tecnologias, do acesso, né? A gente enfrenta o desafio do próprio professor, que mesmo antes da pandemia, que a gente já trabalhava com as tecnologias educacionais, a gente via, tinha uma resistência, né? Outras coisas também que a gente pode listar nessa questão dos desafios, né? A falta de incentivo e de cursos, oportunidades, né? Palestras que pudessem, naquele momento, oferecer essa qualificação. E como agora mudou isso, né, Ana? Como agora eu vejo pelos nossos colegas a quantidade de lives, de webinários, de seminários, de textos, de material multimídia que estão assistindo, que estão tendo acesso. Então, assim, é uma troca que eu nunca vi. Realmente é incrível. Mas vamos dar uma receitinha de bolo para quem quer trabalhar com formação docente? Vamos, né? Porque eu acho que essa é a melhor parte. Eu acho que o pessoal sempre procura umas diquinhas. Então vamos lá, gente. Eu vou dar 5 dicas, assim, que eu tento, obviamente, nem sempre é possível a gente seguir todas as 5, mas a gente coloca como objetivo da nossa prática de formação. Quem é supervisor está aqui na live, né? Que trabalha arduamente há décadas como professores, que resistem por não considerar a pedagoga uma professora. Hoje, a pedagoga tem um status fundamental, né, depois desse processo de ensino remoto. Então, 5 diquinhas para vocês. Vamos lá. A primeira dica, a Ana já falou. Qualquer formação continuada precisa de valorização da prática docente. Se eu não valorizar que o professor é importante, que ele sabe fazer... Vamos fazer assim, Emanuel, vamos fazer uma dobradinha? Você fala a dica, comenta, eu comento e a gente vai avançando.
Ótimo, vamos lá. Então, essa a gente já falou, você já falou muito bem. Acho que a gente já está feliz. Sem valorizar o professor, não tem formação docente. Né? E valorizar o professor não é valorizar dinheiro, né, gente? Não. Eu, por exemplo, a Márcia, a gente não cuida de salário. Né? Não cabe. Nós estamos numa escola particular, que nós somos os donos, e nós vamos aumentar o salário para incentivar o professor. Não, mas se puder também aumentar, se alguém que estiver na instância superior, a gente puder valorizar financeiramente, porque o professor merece, que ele está trabalhando mais do que ele trabalharia presencialmente. Importante lembrar o quê? Que melhorar as escolas é investir no movimento de desenvolvimento dos profissionais, dos professores, dos docentes. Tá? E aí também tem a questão financeira. Então vamos para a segunda. Vamos lá. Essa você vai adorar. Ressignificação de conceitos e práticas tradicionais. Pode comentar. Excelente. Essa aí eu até coloquei, te falei, né? Eu publiquei um artigo na semana passada sobre essa questão da ressignificação das práticas presenciais, né? Porque não é simplesmente um momento de você, então eu pego um Padlet, eu pego o Mentimeter, que é um aplicativo de interação, né, de tecnologia educacional para o ensino remoto, que facilita muito, sabe? Dá um entusiasmo legal, dá uma troca, um encantamento no aluno e colocar lá, eu estou usando o aplicativo. Não é isso. Não é isso. Ressignificar é você rever atitudes, comportamentos, posturas, metodologias, né? Planejamento, estratégia, não é isso? Importante. Quer falar um pouquinho? Importante. Pode falar um pouquinho, complementa. O planejamento não faz parte só de quem está gerindo essa parte de formação docente. O professor aprendeu nesse período, né, a planejar. O professor nunca planejou? Ô, Henrique, seja bem-vindo. O professor nunca planejou? O professor nunca planejou? Sim, ele sempre planejou, mas nunca com esse cuidado. Né? A Marcelina adora essa palavra e com muita razão. Cuidar. A Marcelina é fantástica nesse tema. É muito mais do que você prestar atenção se aquela ordem de conteúdo está certa. Né? O cuidado tem a ver com abraçar, tem a ver com entender e aceitar o outro, as diferenças dos alunos, as diferenças dos colegas, da especificidade das suas matérias. Então, o cuidado, eu deixo para a Marcelina depois outra live. Marcelina já esteve até aqui uma vez, claro que ela pode voltar, outros momentos, sempre. Foi incrível. Entendeu? Maravilhoso. Então, terceira, vamos lá. Essa é muito importante e você faz muito bem. Disponibilização de estratégias aplicáveis. Então, não adianta ficar inventando a roda, né? Tem que dar estratégia mostrando para o professor. Olha, eu posso usar assim, eu posso usar assado. E agora você inventa uma forma diferente de usar. Uma forma mista, híbrida, de usar aquilo que eu estou ensinando. Não adianta inventar algo que ninguém consiga pôr em prática, né? Botar a mão na massa. Não é isso? Eu acho que é muito legal pensar essa questão da disponibilização, né, de tecnologias, de ferramentas que sejam acessíveis, tranquilas e que você possa, de fato, ensinar ao professor a usá-la de uma forma que facilite o trabalho dele, né? Então, assim, essa ferramenta que a gente trabalha, né, dentro das tecnologias educacionais tem que ser uma ferramenta que você possa ensinar um passo a passo e que você também tenha um olhar no desenvolvimento da competência do aluno. Não é só botar a ferramenta. Você precisa tornar acessível para o professor compreender, se empoderar e, além disso, fazer com que esse aluno goste e aprenda a partir dessa ferramenta, né? Então, é muito legal trabalhar com essa ideia. E aí você falou muito bem. A gente parece que combinou tudo, tá, pessoal? Não combinamos não, hein? É um bate-papo mesmo, tá? Verdade. E aí eu vou para quarto item, né, que tem a ver exatamente com o que a Ana falou. Para eu poder disponibilizar a estratégia para o professor, eu não quero me tornar a muleta do professor. Ou seja, toda vez que ele precisa de alguma coisa, ele vai, Emanuel, me ajuda aqui. Isso é o princípio, né? São as fases iniciais. Eu preciso desenvolver neste profissional da educação competências para o que a gente chama hoje de curadoria de material. Isso curadoria de recursos. E isso é uma coisa que eu teimo muito, né, em tentar ensinar a pescar, né?
Porque se a gente o tempo todo fizer tutoriais, já existem milhares de tutoriais na rede, no YouTube, cansativos, pessoas até melhores do que eu fazendo tutoriais de coisas específicas, mas o professor espera da gente, aquela pessoa que está mais próxima, esse afago, esse cuidado. E a gente não pode abandoná-lo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que mostrar que ele é capaz de testar um software, de testar um aplicativo, de testar um site e verificar se aquele site é propenso, está corretamente, pedagogicamente falando, né, é aplicável para o seu uso pedagógico, da sua disciplina, da sua área. Esse cuidado é importante, né, Manuel? Porque, olha que legal, o CIEP 322 dizendo Bom Jardim, estou aqui presente. Obrigada, Olá, gente. Bom Jardim, seja bem-vindo. Muito legal. Olha, tem perguntas aqui também, né, que estão abordando essa transição, né, da passagem de uma educação muito medieval para uma educação contemporânea, né? A gente está vendo Tem isso. aquela piadinha, não tem, Ana? Aquela piada que é preconceituosa, mas é boa da gente sempre... Eu gosto dessas coisas porque a gente sabe que está errado e por isso a gente se revolta para mudar. Tinha aquela piadinha que eu ouvi desde a época que eu estava na UERJ fazendo a minha licenciatura, que era assim, né? Pega uma pessoa numa máquina do tempo, um médico, um engenheiro, um arquiteto do século XIX e traz ele para o século XXI. O médico não consegue nem operar mais, porque ele olha para a sala de cirurgia, todo aquele maquinário, aquela tecnologia, e não sabe nem ligar aquilo. Um engenheiro não consegue mexer com nenhuma ferramenta que ele tem. Agora, pega um professor do século XVII e traz o professor para o século XXI. Se ele entra numa sala de aula, sejamos honestos, o que mudou? O professor vai dar aula da mesma maneira, ele tem um quadro, pode ser branco, pode ser de giz, não faz diferença. Ele tem carteiras enfileiradas, não é isso? Ele tem o púlpito lá dele, né? O tablado, ou se não tem um tablado, tem que ter uma mesa especial maior do que a dos alunos. Os alunos devem se calar na hora que o professor fala, e se tiver problema de disciplina, o professor chama alguém do lado de fora, um inspetor ou qualquer coisa parecida, e pune o aluno. Nada mudou. A educação, séculos e séculos a fio, pouco mudou. Então isso é uma piada sem graça, né, mas que eu coloco aqui para a gente refletir. É verdade. Porque continuam as mesmas práticas. Porque toda profissão aceita a mudança e a inovação e incorpora a inovação como algo natural. E o professor, não o professor, a educação de maneira geral, porque eu incluo o aluno também, os pais dos alunos, e a escola e as instituições e os governos, entendem que a educação é algo medieval, como você falou muito bem. A gente tem que mudar isso. Né? E eu acho que a gente está num momento, como a Márcia já tinha falado, um momento propício para que essa mudança ocorra. E podem escrever aí, né, Ana? Eu acho que você vai assinar embaixo também. A educação nunca mais será a mesma depois da pandemia. E outra coisa que tem acontecido também, diante disso que a gente está conversando, né? A Andréa traz aqui, antes terceirizávamos a educação com os nossos filhos, agora alguns pais às vezes são também mediadores. Os pais entraram também e perceberam a importância do professor, foi o que a gente já retomou aqui, né? É importante que a gente não culpabilize o professor, né, por essa sobrecarga, por essa coisa medieval da escola, das práticas, porque é um conjunto de sistema, né, um sistema de coisas que implicam ainda nesse atraso. Tá? Começa no investimento, né, Ana, que a gente não vai entrar aqui, e vai desde a formação docente na faculdade. Não é verdade? Agora que as faculdades estão colocando uma disciplina ou duas de informática educacional. Ana, eu sou formado em tecnologia educacional há mais de 15 anos. Querida Michele Siqueira, beijo. Isso é uma vergonha, não é? Há 15 anos a gente fala das mesmas coisas. Você está as mesmas discussões. Exatamente. Agora a gente tem a prática, a gente fez isso na FATEC, mostramos várias práticas docentes que aconteceram com poucos recursos, com profissionais de áreas diferentes, de modalidades diferentes, que conseguiram colocar ideias loucas, que a verdade é essa, né? A inovação sempre é loucura, pelo menos para os olhos dos mais tradicionais, e estimularam as pessoas a criarem coisas boas. E hoje a gente tem nos grupos que a DDE gerencia, né, vinculados à nossa diretoria, pessoas com uma postagem,
quem está no nosso grupo pode olhar lá, né? Postou hoje, uma colega falou assim, olha, eu queria saber isso, aí a gente respondeu, e eu já vou dizendo que a minha trilha para o mês que vem está linda, hein? Ou seja, o professor está com das trilhas, orgulho, Ana. eu quero que você venha aqui só para falar de trilhas para esse meu grupo. Isso é fantástico, né? O professor está produzir motivado. Novas formas de ensinar e aprender. Eu acho que é isso, é olhar para o futuro, sabe? Eu acho que a gente está se motivando, a gente está aprendendo. Porque também, Emanuel, falta o quê? Falta a gente ter esse cuidado que a gente sempre está falando aqui com esse professor. Pega esse professor pela mão, sabe? Sim. Vamos lá, você não sabe, mas você vai conseguir, porque nós vamos conseguir. Nós somos professores, nós somos competentes. Eu sempre falo isso. O professor é competente, é capaz. Não me venha dizer que o professor, ele não quer aprender, ele não vai conseguir. Isso não existe. Pelo menos para mim não existe. E tem uma coisa, Ana, muito importante. E agora você me fez lembrar de uma coisa muito importante. Uma vez eu dei uma palestra sobre peer instruction. O pessoal não conhece, é uma metodologia, né? uma metodologia ativa que faz, e, né, que foca na questão da aprendizagem por pares. Há um estudo em torno disso, né, mostrando, e a gente, como docente, sabe disso muito bem, que o aluno aprende melhor quando ele aprende com um colega. E isso vale também para a formação docente, Ana. Ou seja, quando uma supervisora, né, isso eu já ouvi de muitas supervisoras, amigas minhas, colegas de trabalho, que dizem assim, olha, a gente falou a mesma coisa que você falou. E todo mundo te seguiu, Emanuel, porque você é professor e está em sala de aula. A gente fala e ninguém ouve. É a mesma coisa como a gente se sente em sala de aula. A gente fala e o aluno não ouve. Quando um colega fala, o colega dele, não o aluno, um coleguinha, fala para o colega a mesma coisa que nós falamos, o colega aceita, entende, abraça e se motiva. Então, essa é outra dica. Né? Essa é outra dica. Se ninguém está te ouvindo, que você é gestora da escola, porque você é supervisora, porque você é orientadora, porque você cuida da sala de recurso, você é especialista, muda a estratégia. Você ainda não consegue ser reconhecida, faz o que a Ana acabou de falar, muda a estratégia. Muda a estratégia. Convence um colega que tem uma boa entrada com os demais e faça dele o seu porta-voz. Quando ele colocar a ideia inovadora, todo mundo vai segui-lo. E aí deixa as pessoas acreditarem que a ideia foi dele. Multiplica esse conhecimento, sabe? Eu acho que isso que você está falando de aprendizagem com o outro traz também para a gente um sentido muito grande, que é a questão de que você olhar para o outro também e ver suas necessidades pessoais e profissionais, né? Que não é só você trazer algo pronto e dizer, olha, você tem que começar a trabalhar dessa maneira, mas você deixar um espaço aberto para que aquele ser humano, aquele indivíduo, aquele profissional consiga se moldar do jeito que ele precisa e que ele quer fazer a sua prática, né? Eu tenho passado e tudo é percepção, né, Ana? Tudo é percepção também. Eu tenho passado por muitas formações docentes, né, trabalhando aí por esse Brasilzão e formando professores e com a oportunidade de conhecer a realidade de cada um. E essa semana foi muito interessante, Manuel, que eu recebi uma foto de um professor que ele estava me abraçando com um orgulho tão grande de estar comigo, porque eu tinha acabado de ministrar uma palestra em Japeri, né, para a Secretaria Municipal de Educação, sobre inovação na educação, né, metodologias ativas, e ele estava me abraçando e ele falou assim, olha o que eu achei, né? Olha o sentido da simplicidade, da humildade, do reconhecimento de que eu, Ana Lúcia, sou professora, eu sou uma pessoa comum, estudando como todo mundo, mas fui lá para colaborar com essa formação docente que a gente está discutindo aqui, com esses desafios. Sim. E ele ficou tão feliz que ele fez questão de registrar aquele momento, e um ano depois ele me manda essa foto. Olha como é que isso fica registrado para esse professor que a gente está dando valor aqui. Né? Que a gente está dando essas dicas maravilhosas, que a gente está falando de mudança de estratégia, de mudança de postura, de mudança de mentalidade, né? E aí tem uma coisa também legal, Ana. Você já me conhece já há esse tempinho, e o pessoal no início criticava muito porque o Emanuel fica trazendo as ideias do meio corporativo para a educação, principalmente a educação pública, né? O pessoal muito resistente em falar, poxa, vai trazer a parte neoliberal, né? Vai trazer a parte do capitalismo e etc. para a educação. Só que eu nunca tive esses preconceitos, não. Eu acho que a gente tem que pegar as coisas que funcionam e trazer.
né? A educação ela tem que trazer o que funciona. O que não funciona, a gente deixa para lá. E aí tem um modelo que é também usado muito no campo empresarial, né? No campo corporativo, que em português a tradução é modelo de transferência gradual de responsabilidade. Em inglês é GRR. Tá? Gradual Release of Responsibility. Foi criado já na década de 80, tá? E ele tem 3 momentos. Ele diz assim, para formar qualquer pessoa, né, na hora que eu dou um treinamento, eu primeiro começo pelo I do, eu começo pelo eu faço. Então, eu, professor, faço e mostro para os meus colegas. No segundo momento, a gente passa para o we do, ou seja, nós fazemos juntos. Exatamente. E o último momento, que agora a gente já deve estar chegando, porque a gente já está chegando no finalzinho da pandemia, se tudo correr bem, é o you do. Você faz, você já não precisa mais de mim. Os professores fazem e colaboram de modo autônomo, sozinhos, sem o instrutor, que somos nós, né? Que representam aqueles profissionais que dão o pontapé inicial. Então, primeiro a gente forma mostrando, depois a gente ajuda fazendo junto. E depois a gente deixa e larga a bicicleta com o aluno, né? Uma criança aprende a andar de bicicleta, você primeiro bota a rodinha, ajuda, e depois você larga para ele andar sozinho. Essa é a ideia que vem do meio corporativo, e você, que é agora rainha da psicologia também, sabe que está pautado naquela ideia do desenvolvimento, aquela zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, né? Eu chego nessa zona de desenvolvimento. Alguém falou em Vygotsky aqui, ó, no chat, tá? Alguém trouxe o Vygotsky que já está aliado. E aí o pessoal acha que essas ideias empresariais não têm fundamentação pedagógica. Glaucia, querida, beijo. Bom ter você aqui. Eu vou cumprimentando as pessoas que sabem que eu sou dessas, né? Sim, eu vou falando. Eu tenho que prestigiar esse grupo maravilhoso que está aqui nos acompanhando essa noite, né? Olha só, e daqui a pouco tá acabando, aí. Né, Ana? Tá acabando. A gente tem que tomar esse cuidado, que daqui a pouco corta a gente e a gente sai de lá. Tomba. Então, a Marcelina está falando aqui, ó. As metodologias ativas, elas trazem autonomia, dignidade, criatividade, responsabilidades, individualidade. Exatamente. Tudo isso, né? É muito legal aprender esses conceitos de alteridade, respeito, né? Que é empatia, que a gente já falou aqui com a Marcelina. E olha, tem um pensamento do Mia Couto, que eu gosto muito também, né? Que acrescenta bastante. Ele diz assim, ó. O que faz a estrada é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes, né, do futuro. Eu acho que isso é muito bacana, porque mostra que a gente está tendo um sonho que vai se transformando em realidade e que pós-pandemia vai ficar, como a Márcia trouxe aqui hoje, né? Vai ficar uma herança que o professor começa a mudar esse lugar dele de somente ser um transmissor de conhecimento, ou de ter parado apenas naquela zona de conforto, que é medieval, né? E que não era ele que parou, mas porque ele não tinha oportunidade de ver esse horizonte que se abriu para ele, né? Então eu gosto muito de estar fazendo isso que a gente faz. A gente se identifica por isso, porque a gente gosta de trabalhar com esse docente, né? Agora, eu considero, gente, em todas as minhas lives, dentro de todas essas dicas que a gente trouxe aqui, Emanuel, hoje, eu não abro mão da humildade. Eu acho que assim, quanto mais eu sei, eu menos sei. O menos é mais, né? Sim. Então, assim, o professor, ele tem que se colocar nessa postura também, eu acho, né? De respirar, de pensar, poxa, eu posso aprender com o outro, eu posso trocar uma experiência, né? Eu posso ouvir, eu posso trazer algo diferente. Você falou muito bacana. Como é que a gente ensina? Primeiro a gente faz junto, depois deixa fazer. Né? Já ganhou autonomia. Então, eu acho que é isso. E a gente, Ana, a gente não pode mais fazer live junto, não, porque você fica me dando ideias aqui, né? Você fala, aí eu começo as minhas loucuras aqui da minha mente doida aqui, né? Começa a lembrar. E assim, tem um autor também do campo corporativo, muito famoso, chamado Simon Sinek, né? É um palestrante, está no TED. Que você TED adora Education. ele, eu a gente adoro, gosta assim, dele, tá. Algumas pessoas no início se revoltaram, mas ele tem uma parte importante nesse período que a gente está vivendo.
né? E ele uma das obras principais dele é um best-seller. Sempre. E ele é um best-seller, né? O best-seller mais importante dele é Start with Why, quer dizer, comece pelo porquê. Então, antes do professor se focar no o que eu faço, que o que você faz, você já sabe. Eu sou formado em filosofia, eu vou dar aula de filosofia, lógico, né? Como eu faço, algumas pessoas até não sabem muito bem, porque ainda estão em processo de transição. Mas o que todo mundo sabe. Agora, alguém para hoje, tem que parar, para perguntar por que eu estou ensinando aquilo? Então ele diz assim, a tarefa pedagógica, né, seja no campo corporativo ou na escola, é primeiro perguntar qual é o motivo de eu estar ensinando. Se o professor conseguir responder isso e começar numa estratégia de trás para frente, do final para o início, ou seja, para quê? Depois eu vou o como e, por último, o quê? Geralmente, na estratégia, né, Ana, a gente faz aquele processo. Eu vou falar, né, sobre primeiro, isso. Primeiro eu vejo o quê? Nosso tema, Ai, meu Deus, o quê? Depois eu vejo o como. E depois eu explico o porquê. Não, esse autor diz, comece pelo porquê. Depois pelo como. E depois pelo quê. Então, eu queria trazer isso que você acabou de falar desse autor. Você lembra o nome do autor, Simone? Simon Sinek. Simon Sinek. Então, Simon Sinek, quando traz isso, eu estou me lembrando agora do que eu estou fazendo no momento, né? Eu estou com um investimento muito grande, trabalhando com formação de professores, para trabalhar com projetos e para trabalhar também com projeto de vida. Então, quando você fala dessa questão do porquê, do quê, do como, isso está dentro do próprio projeto de vida. Então, se o indivíduo, se o professor, ele se enxerga, né, enquanto possibilidade de escolha, enquanto possibilidade dinâmica de ser muitos sem deixar de ser ele mesmo, eu acho que isso é maravilhoso. Por quê? Porque significa que a gente está trocando. E isso é para além do conhecimento escolar, dos muros da escola. Né? Isso é para a sociedade, para a vida, para o mundo corporativo. A Michele Siquet está falando aqui, ó. Há muito que trocar e contribuir entre o mundo escolar e o corporativo. Sem dúvida. É o que a gente está falando aqui. Quanto mais uma rede técnica, né, Ana? A gente está aprendendo na FAETEC, fez um trabalho na FAETEC que incorpora isso. É verdade. É verdade. A ideia de trilha de aprendizagem, a ideia de canvas na trilha de aprendizagem, a ideia de começar pelas estratégias, né? Começar pelos objetivos e finalizar com as estratégias. Isso tudo veio do campo corporativo. Então, não tem como a gente negar a coisa que funciona, que é boa, né? E que a gente pode dar nosso toque suave, educacional, pedagógico, muito melhor que o campo corporativo, com certeza. Né? Gente, a gente já vai agradecendo. Infelizmente, a gente já está chegando ao final. Antes do corte, a gente tem 4 minutos para o Emanuel falar alguma coisa boa. Uma pena mesmo, mas a gente teve uma noite maravilhosa, eu tenho certeza, aqui. Né? A gente agradece. Semana que vem tem live às 19, vai ser com a Juliana do Biofatos, que vai falar também sobre... Não perde não, porque ela vai falar de inovação nas ciências biológicas, nas aulas de ciências biológicas, tá? Na área de conhecimento de ciências e suas tecnologias. Vai ser muito legal. Então eu já faço o convite a vocês na semana que vem. Emanuel, quais são as suas palavras aí de despedida? Deixa um tempinho só para dizer. Não, é rapidíssimo, Gente, assim... Primeiro, eu queria agradecer a Ana pelo convite, agradecer a todos os amigos, colegas, né, seguidores da Ana que estão aqui nos assistindo, tendo a paciência de nos ouvir, né, porque são duas pessoas animadas, né, que ficariam 15 horas aqui falando sem parar, e eu deixo, a Ana sempre pede uma frasezinha final, eu vou deixar uma frase do Simon Sinek mesmo, né? Não é filósofo, não é nada disso, é só um palestrante, é um autor, né, mas... Que traz um negócio que eu gosto muito. Ele diz assim, né? Interprete isso no campo educacional, né? Porque a frase ela é bem corporativa. Ele diz assim, as pessoas, essa eu vou ler porque senão não vou conseguir lembrar, as pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. E o que faz serve apenas como prova do que você acredita. Então, quando eu acredito que eu estou fazendo melhor, a forma e a estratégia que eu apresento aquilo para os meus alunos e para os meus colegas é consequência. Né? Então, muito obrigado, Ana. Muito obrigado a todos. Boa noite, tá? A todo mundo.
Emanuel, eu que agradeço, de coração, você é um querido, você é um profissional muito competente, eu fico muito honrada de ter você aqui hoje, né, comigo, com todo esse público, eu agradeço todo mundo que esteve aqui participando, colaborando com as suas dúvidas, perguntas, conclusões, afirmações, tudo isso faz parte, é uma pena não poder responder todas, mas eu tenho certeza que no conteúdo que a gente discutiu, acrescentou um pouco no que vocês trouxeram, né, só agradeço muito mesmo, dizer para vocês, dentro do que o Emanuel trouxe, do que a gente trabalha com muita emoção, né, que o professor é coração, é emoção, é afeto. Nunca perca esse brilho no olhar, porque esse brilho no olhar que a gente tem é o que faz esse processo de construção bacana, diferente, inovador, né? E com muita gratidão no coração. Então, muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Manuel. Tchau, tchau, e assim, pessoal. até a próxima. Gente. Beijo grande para vocês, excelente a participação de vocês, obrigada, até a próxima. Beijo grande, Fiquem bem. Vamos disponibilizar, hein? Fiquem bem e se cuidem, hein? Fiquem bem. Fiquem bem e se cuidem. Tchau, Saúde. Ana. Beijo, Emanuel, querido. Tchau, amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.